A Bíblia, a gente diz que o cântico é antigo, essa igreja canta cântico antigo. Pois é, nós cantamos a palavra, então é antigo mesmo. Graças a Deus por isso. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus, em ti confio. A ti, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Eis que dizer amém, mas assim seja segundo a vontade de Deus e não a nossa. Normalmente quando a gente ora e diz amém é para ser feito segundo nós pedimos para Deus. Mas não é assim não, amém quer dizer assim seja segundo a vontade dele e não a nossa. Deus supremo és, soberano em glória. Não há outro Deus igual a ti, não há outro Deus maior. O Senhor disse isso, não há Deus igual a mim, não há Deus maior do que eu. Há deuses, assim, Deus diz isso. O que é Deus? Qualquer pessoa que você coloca diante de Deus, você está idolatrando esse alguém. Pode ser sua casa, sua mulher, seu filho, sua família. Ele não pode tomar o lugar de Deus, senão ele é o seu Deus e é um Deus falso.
continuar com Jane, louvando a Deus, uma oração. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos por estarmos aqui na tua casa, Pai. Deus, como é maravilhoso, Senhor, saber que tu és o nosso Deus, Pai. Nos ajuda a cada dia te honrar, Senhor, com nossa vida, Senhor, com a nossa obediência, Pai. Nos dá da tua graça para que possamos fazer isso para a honra e glória do teu nome, Pai. Sede com o nosso pastor que vai ministrar a palavra, o irmão Antonino. Deus, usa o teu servo, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com a tua palavra no nosso coração, Pai, para não pecarmos contra ti durante todo o tempo, que o Senhor esteja conosco. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos continuar. Pastor Antonino, a pregação do domingo passado, os irmãos que estavam aqui. Então hoje, seguindo o tema, Antonino vai continuar e nós vamos ficar atentos para a palavra de Deus, que, como eu disse, esta é a parte mais importante do rito chamado culto nas igrejas. É quando recebemos a palavra do Senhor, a explicação, a exposição da palavra do Senhor, exatamente para nos ensinar a andar segundo a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Pastor Antonino. A graça e a paz, amados. Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15, versos 12 e 13. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Isso é propósito de Deus. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa e juntos cultuarmos e adorarmos o teu santo nome. Te suplicamos a unção do alto para a reflexão da tua palavra, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais motivados em te servir. Toma conta de nós, dá-nos, pois, a direção do teu Santo Espírito, e que a tua palavra encontre guarida em nossos corações. Amém. Nós começamos domingo a falar sobre o propósito eterno de Deus. E nós dizíamos que Deus não tem plano B. Deus tem decretos eternos que devem ser cumpridos e o são da maneira como Ele soberanamente decretou. E em Ele querendo agir,
quem impedirá o braço do Senhor? Portanto, é certeza absoluta de que tudo quanto ele decretou há de se cumprir. E nós dizíamos que tudo começou com o chamado de Abraão e que nós não sabíamos qual era o relacionamento que Abraão tinha com Deus, já que ele morava em uma terra idólatra e que possivelmente ele trabalhava em meio da idolatria e foi chamado com um propósito. E o propósito era tão somente para que ele fosse bênção entre as famílias da terra. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 11, ele faz referência a esse propósito eterno de Deus quando ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu ele, Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o propósito de Deus não é que nós sejamos felizes, embora sejamos, mas o propósito de Deus é nos levar a Cristo Jesus. Porque, amados, desde toda a eternidade, Deus tem um propósito para o seu povo e que envolve as famílias, mas a partir também de simples indivíduos. Deus chamou Abraão e lhe prometeu uma terra. E o mais improvável, filhos, para quem já era idoso e tinha uma esposa estéril. E mais ainda, mais improvável ainda, a sua descendência seria incalculável e herdaria a terra, terra que sob o juramento lhe prometera Deus. E tudo há de se pensar que se traduziria em facilidades, já que era propósito de Deus, já que era promessa de Deus, tudo seria fácil. Mas Deus sequer dá um norte, dá um rumo, dá um mapa, dá uma bússola para que essa terra fosse encontrada. E Abraão teria que se guiar tão somente pela voz de Deus. Não seria uma tarefa fácil, mas não seria impossível, já que se tratava de um decreto, de um projeto de Deus. E então, àquele que já era idoso, àquela que já era estéril, vieram os filhos, vieram Ismael, Isaque e Jacó, com os seus muitos descendentes. E em Gênesis 15, 12, 13, celebra Deus a aliança com Abraão em um profundo sono. Aquela noite de treva, e Abraão ouve a voz de Deus. Diz a palavra de Deus que caiu Abraão num profundo sono e grande pavor e cerradas trevas acometeram.
Então lhe foi dito. Então Deus lhe confirma. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Amados, para quem receber a promessa de uma terra que emana leite e mel, era uma notícia nada alvissareira. É que Deus usaria a descendência de Abraão, da casa de Jacó, da linhagem de Isaac, um homem que enalteceria o nome do próprio Abraão, mas que para cumprir esse propósito, ele teria que pagar um alto preço. Então é quando José, filho de Jacó, sofre na pele as dores, o sofrimento de um chamado, de um propósito que não era dele. E tudo começa Deus lhe falando através de um sonho. Sonhara ele que estava no campo e enquanto atavam os feixes, o seu feixe fica de pé, se levanta, fica de pé, e os dos seus irmãos diante dele se curvaram. Depois também sonhou ele que até o sol e a lua e as 11 estrelas, seu pai, sua mãe e seus irmãos, todos se inclinavam perante ele. E ele conta o seu sonho aos seus irmãos, que tiveram ciúmes. Mas o velho Jacó entendeu que toda a sua família um dia se inclinaria diante daquele jovem sonhador. E isso aconteceria ainda em vida. E isso aconteceria ainda em terra. E assim, amados, Deus escreve o roteiro da história do seu povo. Pode parecer um roteiro perverso. Um garoto de apenas 17 anos deixa o aconchego da sua casa, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra estranha, repetindo a história de Abraão. Esse garoto deixa a casa paterna, é jogado numa cisterna para morrer, é vendido como escravo para uma terra estranha. E nessa terra ele se torna bênção a partir da casa do seu senhor, um oficial iníquo chamado Potifar. Caluniado, se jogado na prisão, mas mesmo assim continuar sendo bênção para todos que com ele conviviam. Porque na realidade em tudo que ele punha a mão, tudo prosperava, tudo fazia sentido, por uma razão simples, é que Deus estava com José.
E por isso ele suportava todo o sofrimento, a humilhação, sem vacilar na fé, mesmo distante da casa paterna, sem ódio e sem rancor. Porque José começava a entender o propósito de Deus para sua vida. Há 13 anos, distante de casa, longe da família. Há 13 anos, em terra estranha, outra língua, outra cultura, outros costumes, mas conservava a mesma fé. Amados, ensina ao menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, dele não se desviará. José aprendera em casa, aprendera o temor de Deus, com Jacó, com sua família, guardou no coração a palavra de Deus para não pecar contra ele. E agora, passado 17 anos, está um jovem com 30 anos, ele deixa a prisão e incompreensivelmente ele se torna o homem mais poderoso do Egito. É o propósito de Deus se cumprindo. Engrandecerei o teu nome, disse Deus a Abraão. E José não buscou grandeza. José não lutou por poder. Poder e grandeza foram consequências de uma vida íntegra, de uma vida dedicada ao seu Senhor. Engrandecerei o teu nome. Foi de tal forma que o faraó tirou o seu anel de sinete do dedo da sua mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas finas de linho, ele pôs no pescoço um colar de ouro. Isso para um retirante, isso para alguém desterrado da sua terra, da sua gente. Em Gênesis 41, 44, assim se expressa Faraó a respeito de José. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Poder ilimitado a um ex-escravo. Faraó reconhece o valor de José e lhe dá por esposa Potífera, filha do sacerdote. Potífera, o sacerdote, e ele lhe dá a Zenote como esposa. Aquele homem era sacerdote de On, o Deus Sol. E José não vacilou, e José constituiu uma família. E José percorreu todo o Egito e durante 7 anos armazenou
alimentos, comprou toda a produção agrícola para os dias difíceis que a ele mesmo fora revelado por Deus em sonho. E antes de terminar o tempo do inverno, antes da seca chegar, a sua esposa lhe dera 2 filhos. 2 filhos de uma esposa que não era do povo de Deus. Mas Deus tem propósito. E ao primeiro, José chamou de Manassés, pois lhe disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e da casa do meu pai. Deus me manteve ocupado de tal forma que não deixou espaço para que eu sentisse saudade da minha casa. E eu esqueci de tudo. Ao segundo, ele chamou de Efraim, pois disse, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus, ele disse, porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. José não esconde o sofrimento, a tribulação da sua alma, a angústia que sofrera ao longo do tempo, mas tomou como sendo propósito de Deus para que ele fosse próspero, mesmo na terra que lhe causou tanto aflição. E vieram os tempos difíceis, vieram os 7 anos de seca, e todos recorriam, e todos vinham a Faraó, e ele lhes dizia, ide a José, o que ele vos disser fazer. José é a solução dos problemas do Egito. Um hebreu salvando o Egito. E com o passar do tempo, a fama do Egito cresceu. O prestígio e o poder aumentou e atravessou as fronteiras e chegou à terra de Canaã. É quando os irmãos de José, que não o viam há muitos anos, desceram a fazer compra no Egito e ali o encontraram. E temeram e morreram de medo, mas em seguida retornam para a casa do seu pai com uma notícia que surpreende o velho patriarca. José só não estava vivo, mas era o homem mais influente do seu tempo. Era o homem mais poderoso do Egito. Era o homem de quem se ouvia falar verdadeiros milagres. E então o velho Jacó, agora Israel, ele exclama, basta, ainda vive o meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Amados, assim acabava de chegar ao Egito os primeiros de um grande povo que ficaria escravizado no Egito por longos 400 anos, até Deus levantar outro homem, esse
nascido nos palácios do Egito. Moisés. O propósito de Deus, amados, começa com Abraão, perpassa por José, se cumpre na vida de José, por uma razão muito simples. José não abandonou a sua fé, o seu Deus, e porque Deus se fez presente em sua vida nos momentos mais difíceis. Seduzido pela mulher de Potifar, ele revela o seu caráter, a sua integridade, a honestidade, os seus princípios de fé. Disse ele àquela mulher: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Mas ele era apenas um adolescente, ele tinha apenas 17 anos. E tudo o que aconteceu à vida de José, Gênesis 39, 21 diz: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, porque tudo quanto José tocava prosperava. Amados, José tinha muita razão de lamentar o seu destino. José sobrava razão para se fazer de vítima e de murmurar contra Deus, mas preferiu deixar tudo sepultado no passado. Como é difícil nós enterrarmos o nosso passado. Como é difícil deixar para trás coisas que nos magoaram e que só nos faz mal. Ao filho primogênito chamou de Manassés: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Amados, em outras palavras, isso se chama perdão. Perdoa quem lhe fez mal, quem o afligiu, quem o maltratou, tratou com misericórdia, com benignidade aos seus irmãos. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. O que eu tenho não depende de mim. O que eu fiz não foi fruto do meu trabalho nem das minhas mãos. A posição que eu consegui não foi mérito meu, foi tão somente misericórdia da parte de Deus. Esse foi o testemunho de um pobre camponês hebreu, na voz do poderoso governador do Egito, que não se deslumbrou com o poder, nem renegou as suas origens. José entendeu a sua missão. E Gênesis 45, 7, ele diz aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Entendeu José que não foi o acaso, que não foi o destino que o guiou para uma terra estranha e que fez ser
o homem mais poderoso do país, mais poderoso da terra, quando ele não tinha qualquer vinculação política. Foi tão somente a mão de Deus. E talvez ele estivesse profetizando a nosso respeito, enquanto apontava para o livramento que nos daria o Senhor Jesus, dos nossos enfados, das nossas canseiras. Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amado, José habitou no Egito, onde morreu aos 110 anos. Gênesis 50, 24, disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente lhes visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ali morreu e foi embalsamado José, pranteado por todo o Egito, até que Deus, na saga desse povo, levanta alguém para livrar esse povo da escravidão. Moisés. Que Deus nos abençoe.